Este material contém depoimentos de empreendedores de marketing de rede bem-sucedidos. Segundo eles, este negócio tem um grande potencial e pode auxiliá-lo a alcançar o sucesso. Mas ser bem-sucedido significa muito mais do que simplesmente acreditar em garantias. Dependerá do seu trabalho individual e em equipe, da sua dedicação, compromisso e esforço pessoal. Quem é o próximo? O meu objetivo hoje é contar a minha história. É simplesmente para mostrar para vocês que o Daniel Rui, que vocês estão vendo aqui no palco hoje, tá? Que hoje as pessoas veem como sendo um diamante, tá? Não nasceu diamante. Quando eu nasci, a minha mãe não olhou para mim e falou: você vai ser um diamante. Mesmo porque minha mãe nem sabia que existia esse negócio de diamante, né? Eu realmente, na verdade, fui eu a pessoa que tive que mostrar o plano para minha mãe, depois de muito tempo, depois de chegar a pérola, para poder mostrar para ela que isso funcionava. Hoje ela já faz parte do negócio e é uma direta no negócio. Mas o fato é o seguinte: todos nós temos um passado. E eu era uma pessoa, tá? Eu era uma pessoa bastante comum. Eu não era uma pessoa com grandes talentos. Eu não era uma pessoa de ascendência profissional. Eu também não era uma pessoa que estava passando por dificuldades financeiras imensas. Eu era uma pessoa comum, como a maioria das pessoas que estão aqui, como a maioria das pessoas que estão aí fora. Eu era uma pessoa normal. Por que eu digo que eu era uma pessoa normal? Porque não adianta, mas depois que você entra nesse negócio, ninguém mais vai te achar normal. Porque não é exatamente muito normal ter um sonho e perseguir seu sonho. Não é uma coisa muito comum. Mas eu era esse tipo de pessoa. Eu era alguém que antes do negócio estava estudando, estava me formando em engenharia de computação, começando a fazer estágios, começando minha vida profissional. Mas eu quero que vocês entendam como eu era antes. Antes desse negócio, eu tinha um diferencial. Eu tinha o mesmo diferencial que vocês têm hoje. Eu era uma pessoa extremamente sonhadora, mesmo antes de conhecer esse negócio. E talvez vocês estão aqui, antes de conhecer esse negócio, vocês não sabiam nem o que era sonho. Talvez vocês não fossem sonhadores antes de conhecer esse negócio como eu era. Mas realmente não importa. Não importa pelo seguinte: a partir do momento que você descobriu que você tem um sonho, a partir do momento que você se dispõe a lutar pelo que você quer, você já se diferenciou da maioria das pessoas aí fora. Você já se diferenciou de 99% das pessoas aí fora. E eu era simplesmente alguém normal, alguém comum, sem nada de excepcional, sem grandes vantagens sobre as outras pessoas e sem nada de terrível, sem grandes desvantagens sobre as outras pessoas. Muitas vezes, quando nós ouvimos a história dos diamantes, nós sentamos e já levamos nosso lencinho, né? Já nos preparamos para ouvir aquela história triste e chorar, né? Eu posso prometer para vocês que vocês podem guardar os lencinhos, porque ninguém vai chorar na minha história. Minha história é uma história bastante simples, simplesmente para mostrar que qualquer um pode fazer. Eu era o tipo de pessoa que desde muito cedo eu estava buscando alguma coisa a mais. Eu estava à procura de alguma coisa que eu não sabia o que era. Eu queria esse estilo de vida que o diamante proporciona, mas eu nem sabia que existia esse negócio. Quando me perguntavam: Daniel, o que você vai ser quando crescer? Eu respondia assim como vocês: eu vou ser engenheiro, vou ser médico, vou ser advogado. Eu não dizia: eu vou desenhar bolinhas para ganhar minha vida. Eu não tinha a menor ideia que isso existia, mas eu estava em busca de alguma coisa. Aos 17 anos de idade, eu já estava me reunindo com meu irmão, com mais alguns amigos, para abrir um bar. E a gente tinha planos de aumentar, de começar a abrir outros bares e crescer o nosso negócio. O fato é que nós descobrimos que a gente trabalhava muito naquele bar e ganhava muito pouco, que não seria através desse negócio nosso futuro. Eu estava sempre em contato com outras pessoas que eram ambiciosas, amigos meus que queriam buscar algo mais, que queriam conquistar mais da vida. Eu estava em contato para estar sempre conversando e surgindo ideias do que nós podemos fazer, talvez juntos, para chegar a ter um estilo de vida que é exatamente o que o diamante proporciona. E, por exemplo, um dos meus amigos que
que nós sempre nos ligávamos quando alguém tinha uma ideia, era o Alan Chadrick. O Alan Chadrick, que hoje é um diamante, um grande diamante nesse negócio. É impressionante, porque de meses em meses, um ligava para o outro falando, eu tenho uma ideia de fazer um negócio. E a realidade é que nunca saiu negócio nenhum. Além do Alan Chadrick, eu tinha muito contato com a Evelyn. A Evelyn, que é uma grande esmeralda nesse negócio, é minha prima, minha patrocinadora. Ela é uma pessoa extremamente empreendedora. Ela é uma pessoa que estava sempre correndo atrás, estava sempre com ideias novas, extremamente criativa. E eu queria ter sempre contato com ela, por quê? Porque a intuição me dizia que se eu tivesse contato com pessoas que estavam buscando sucesso, eu também iria alcançar o sucesso. E é isso que vocês estão fazendo aqui hoje. E é isso que nós fazemos nesses eventos. Nós estamos nos associando com pessoas que estão alcançando o sucesso. Pelos simples motivos que, se você estiver ao lado de alguém que está lutando para chegar, você também vai ter uma vontade muito grande de lutar para chegar. E pode ser que, eventualmente, se você merecer isso, se você trabalhar para isso, você realmente chegue. Mas o fato é que eu estava passando pela minha vida, o começo da minha vida, e eu estava percebendo que as minhas perspectivas de vida eram muito pequenas. As minhas perspectivas de vida não eram diferentes de 99% da população que está aí fora. Eu já estava começando a ficar angustiado, porque eu tinha grandes sonhos, eu tinha grandes objetivos, mas eu não conseguia encontrar um caminho. Ninguém nunca tinha chegado para mim e oferecido um caminho. Isso estava começando a me angustiar. Eu estava já me formando na minha faculdade de engenharia de computação. Estava começando a fazer estágio. Eu fiz estágio em 2 empresas ao mesmo tempo, uma empresa da faculdade e a empresa Petróleo Ipiranga. E quando eu estava fazendo esses estágios, eu estava começando a perceber que eu estava seguindo o mesmo caminho que a maioria das pessoas aí fora, e que provavelmente eu ia conseguir os mesmos resultados que a maioria das pessoas aí fora, porque se você não faz algo diferente, você não pode esperar um resultado diferente. Eu estava naquela rotina, começando aquela rotina de trabalho, em que você acorda cedo, você pega trânsito sempre à mesma hora, você vai para o trabalho, trabalha de tal hora até tal hora, sai para almoçar, e aquela rotina já estava me sufocando desde cedo. E esses 2 estágios foram suficientes para eu perceber que não é exatamente isso que eu queria para a minha vida, que eu tinha que encontrar alguma coisa a mais, que eu tinha que buscar algo mais, que eu tinha que encontrar um caminho. Eu tinha os sonhos, mas eu não conhecia o caminho. E o fato é o seguinte, o fato é que eu recebo uma ligação. Estou me formando na faculdade, 6 meses antes de me formar, e eu recebo uma ligação exatamente da Evelyn. E na ligação eu lembro muito bem que ela disse, alô, Daniel? Eu falei, alô, quem é? Evelyn? Tudo bem? Ela, tudo bem. Daniel, é o seguinte, eu quero saber se o seu salão de festas do seu edifício está disponível para terça-feira, à noite. Eu lembro que eu olhei para ela e falei, bom, eu não sei, tá? Eu posso dar uma checada, mas eu acho que não vai ter problema nenhum, nunca vi esse salão de festas sendo usado à terça-feira à noite. Eu acho que não vai ter o menor problema. E ela falou, então tudo bem, então você verifica isso para mim. E eu lembro que eu perguntei para ela, mas o que é? Uma festa? Vai ter uma festa? E eu lembro que ela vira para mim e diz, não, Daniel, vai ser uma reunião de negócios. E como quase desligando o telefone, eu pergunto, Evelyn, mas será que eu posso participar dessa reunião? Será que eu posso assistir? Será que eu posso ver o que negócio é esse? E ela me falou, eu acho que sim. Na verdade, eu acho que ela não tinha pensado nisso, Mas o fato é o seguinte, ela me permitiu participar da reunião. A reunião que ia ser no meu edifício. E esse é um dos maiores traumas para mim nesse negócio. É realmente que eu acredito que eu nunca estive na lista de ninguém. E isso me entristece muito. E conhecendo a Evelyn, eu posso entender o motivo pelo qual ela não pensou em mim para fazer esse negócio. Eu tenho espelho em casa. Sinceramente, Sinceramente, eu tenho cara de líder internacional. Mas o fato é o seguinte, o fato é que eu fui à reunião, Eu digo que a Evelyn nunca colocou, não precisa exagerar,
O fato é que eu digo para ela que ela nunca me colocou na lista. Ela diz: não, Daniel, eu te coloquei na lista sim. E eu até acredito, devia estar escrito na lista dela: convidados para a reunião no salão de festas do Daniel Rui. E aí tinha todos os nomes que iam ser os convidados, e eu não estava lá, né? Não podia faltar o salão de festa e os convidados, Daniel Rui. Mas o fato é que eu fui, é perto demais da minha casa para eu não ir naquela reunião. E eu lembro que eu cheguei naquela reunião e tinha mais de 50 pessoas. Mais de 50 pessoas que estavam lá com um clima de desconfiança. A reunião ia ser dada pela Monique, que é a irmã da Evelyn, minha prima também, e ia vir falar nada mais nada menos do que nosso diamante executivo dos Estados Unidos, Terry McEwen. Era uma honra, mas ninguém sabia. Não importava se a pessoa é diamante executivo, ninguém sabia, ninguém conhecia o negócio. Então eu lembro que estava todo mundo com um clima de desconfiança, né? Todo mundo de braços cruzados. A Monique abriu para perguntas depois da reunião e todo mundo levantava a mão e fazia perguntas que você sentia que estavam querendo pegar, né? Aonde está a enganação do negócio. E eu lembro que eu cheguei naquela reunião com meus 21 anos de idade, toda a ingenuidade, né? Inocência de uma criança, chegando, sentando e pensando, vendo aquilo tudo e pensando: bem interessante. Nunca pela minha cabeça passou: mas será que isso é verdade? Mas será que isso não é verdade? Pela minha cabeça passou o seguinte: muito interessante. Se isso for verdade e alguém pôde fazer, por que eu não posso? E é isso que eu recomendo a vocês, que vocês tenham, simplesmente voltem a ter um pouquinho de inocência, voltem a ter um pouquinho de ingenuidade, de acreditar que você também pode mudar de vida, de confiar na tua linha ascendente. Inocência é de acreditar que pessoas da tua linha ascendente vão querer o melhor para você, porque é isso que eles querem, é assim que funciona esse negócio. E isso é necessário. Nesse negócio nós temos que voltar um pouco a ser crianças, a acreditar num futuro melhor, a sermos idealistas, a termos um sonho, a deixarmos de ser realistas, a nos tornarmos sonhadores. E o que aconteceu naquela reunião? Daquelas 50 pessoas, no dia seguinte, foi marcada a primeira reunião de treinamento. A primeira reunião de treinamento que o Terry McEwen ia fazer no grupo dele aqui no Brasil. E desde aquele momento já apareceram fatores externos, ou seja, pessoas que nem conheciam o negócio, que não queriam que o negócio desse certo. Foi o síndico no meu prédio. A reunião foi marcada no mesmo salão de festas. E no dia veio o síndico do prédio dizendo que aquele salão não podia ser usado para reuniões, né? Que é exclusivamente um salão para festas. Mas nós aprendemos que nós temos que dar um jeito, que nós temos que superar as dificuldades, superar as barreiras, quebrar os muros. E o que nós fizemos? Nós fomos para a sauna e nos escondemos dentro da sauna e fizemos a reunião de treinamento com Terry McEwen dentro da sauna. E o mais engraçado é que daquelas 50 pessoas ou mais, ou 70 pessoas que tinha naquela primeira reunião, na segunda reunião estavam presentes a mãe da Evelyn, a Evelyn, o Parra, eu, meu irmão, Terry McEwen e mais umas 2 pessoas que eu não conhecia. Essas pessoas que estavam presentes, de 70 pessoas que estavam na primeira reunião, porque é muito difícil de acreditar num negócio que ninguém tinha prova que funcionava. E eu lembro que eu entrei na sala com toda a minha ingenuidade, vamos assistir o treinamento do Terry McEwen, e eu pensei, o que aconteceu com as outras 50 pessoas? Né? Não dava para entender por que elas não estavam ali. Por que não ver um pouco mais? Por que não buscar um pouco mais de informação? E eu lembro que foi muito interessante a maneira com que a Evelyn me patrocinou. Quando eu entrei na sala com aquelas 8 ou 9 pessoas que estavam dentro da sala, a Evelyn estava com um kit, com uma caixa de kits da Amway, né? Eram cerca de 10 kits da Amway enfileiradas, pronta para patrocinar alguém. E eu lembro que foi entusiasmante, foi um treinamento entusiasmante.
Eu lembro que o principal ponto que eu tirei daquele treinamento foi de fazer uma grande lista realmente, de não prejulgar ninguém, de colocar o nome de todo mundo que você conhece. Porque eu lembro que eu estava todo orgulhoso que à noite, depois da reunião, eu tinha pensado em alguns amigos meus e tinha escrito num pedaço de papel desse tamanho, né? E quando o Terry McKinnon estava falando de fazer a lista, eu todo orgulhoso mostrei minha lista. Olha, Terry, eu já fiz minha lista. E o Terry olhou para mim e falou: Daniel, vai ter que ser um pouquinho maior do que isso, né? Mas o fato é o seguinte: no final do treinamento, a Evelyn chegou simplesmente para mim e disse: Daniel, agora eu preciso ir embora, me dá o cheque, tá? Custa tanto o seu kit. E eu tinha assistido o treinamento, eu ainda estava meio tonto, eu não sabia o que estava acontecendo, e eu fiz o cheque. E eu paguei a Evelyn. E por que eu estou falando isso? Por que eu estou contando essa história? Pelo simples motivo que muitas vezes nós deixamos de patrocinar alguém, porque nós não tomamos a iniciativa que a Evelyn tomou comigo. Porque nós não tomamos a decisão pela pessoa. Nós, seres humanos, temos uma dificuldade muito grande de tomar decisões, ainda mais quando afeta o nosso bolso. E muitas vezes, pessoas que vocês mostram um plano, precisam dessa iniciativa. Se você quer crescer teu negócio, você precisa ter um kit a mais. Você precisa estar preparado para patrocinar. E quando a pessoa diz, gostei do negócio, coloca o kit na mão da pessoa. Tem pessoas que dizem o seguinte: ah, você gostou do negócio? Então agora você precisa sofrer o acompanhamento, né? E acompanha para a reunião aberta, e acompanha para o trabalho, e acompanha para o seminário, e acompanha para casa, e acompanha de um lado para o outro e não patrocina. Então é muito importante tomar a decisão pelas pessoas, porque as pessoas não têm capacidade, na maioria das vezes, de tomar uma decisão de maneira imediata, de maneira rápida. Mas o fato é o seguinte: comprei o kit, e eu lembro que já que eu comprei o kit, eu tomei uma decisão: vou fazer o melhor que eu possa, porque se esse negócio funciona para alguém, vai funcionar para mim. Foi essa decisão que eu tomei. Uma das características que eu aprendi que você tem que desenvolver nesse negócio é simplesmente a humildade. Eu não estou dizendo para ninguém aqui seguir sua linha ascendente como um cachorrinho, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é, você tem que aprender como uma pessoa inteligente, tá? A escutar pessoas que têm todo o interesse de te ajudar e que querem o melhor para você. E muitas vezes nós vamos ter uma opinião que nós falamos: ah não, eu tenho uma semana de negócio, mas eu acho que é melhor trabalhar dessa maneira. O Maurício e a Rosana estão me falando para trabalhar daquela maneira, mas eu não acredito neles. Eu acho que é melhor trabalhar dessa maneira. Todo mundo tem uma opinião sobre alguma coisa, não importa qual seja o assunto. Se alguém te disser um assunto qualquer, você vai ter uma opinião imediatamente sobre esse assunto. Não importa se você tem experiência ou não. E o mais interessante é que todo mundo acha que a sua opinião sempre é correta. Não é verdade? Porque se você não achasse isso, você teria outra opinião, você não teria a sua, né? Então todo mundo acha que a sua opinião é correta. Se você quer crescer nesse negócio, simplesmente aprenda que nenhuma opinião pode ser tão rígida e tão absoluta, tá? Que alguém da tua linha ascendente não possa te mostrar uma opinião diferente. É simplesmente ter a humildade de aprender a trabalhar com pessoas que já fizeram isso antes que você. Pessoas que sabem como construir um negócio. Pessoas que estão tentando te guiar no melhor caminho possível para que você cometa o mínimo de erros. Então, uma característica que nós precisamos adquirir: humildade. E começou meu negócio. E as pessoas acham que para nós diamantes foi tudo sempre muito fácil. E não foi. Existiam as nossas dificuldades, assim como existem para vocês. Existiam as nossas pedras nos nossos caminhos, assim como existem as pedras que estão no caminho de vocês. Não somos nós que decidimos as pedras que vão estar no nosso caminho, mas só nós podemos tomar a decisão de remover as pedras do nosso caminho. E essas pedras existiam? Com certeza sim. Eu lembro que eu e Felipe compramos o kit, e quando nós subimos para o nosso apartamento, aconteceu o primeiro momento de decepção. Um olhou para a cara do outro, e na realidade nada tinha acontecido, mas um olhou para a cara do outro, e bateu aquele desânimo, né? Passou pela nossa cabeça: será que isso vai funcionar?
Será que nós estamos sendo enganados? E é como se a gente queria devolver o kit naquele minuto. Mas ainda bem nós não devolvemos. E nós nos movemos adiante. E nós seguimos adiante. E nós convidávamos pessoas. E pessoas iam na reunião aberta. E nós não patrocinávamos ninguém. E nós não sabíamos por quê. O fato é, a gente olhava para as outras pessoas. E as outras pessoas estavam trabalhando. As outras pessoas estavam crescendo. Estavam patrocinando pessoas. E as reuniões abertas se passavam. E nós não patrocinávamos ninguém. Ninguém. O que acontecia? Nós começamos a colocar em dúvida, será que esse negócio vai funcionar para a gente? Mas quando nós víamos as outras pessoas crescendo, nós percebíamos que o negócio funcionava. E nós pensávamos de novo, se esse negócio funciona e vai funcionar para alguém, nós podemos fazer com que ele funcione para nós também. E o fato foi o seguinte, com muita perseverança, chamando pessoas e convidando pessoas e pessoas assistindo o plano, nós escutamos do Terry McKeown uma das primeiras frases que dizia o seguinte: alguns vão fazer, outros não, e daí quem é o próximo? Alguns vão fazer, outros não, e daí quem é o próximo? E essa é a atitude que você tem que ter. E nós aprendemos essa atitude desde cedo. E nós convidávamos muita gente, ninguém entrava. Até que finalmente, eu não lembro exatamente quanto tempo, mas quase 2 meses depois, nós mostramos um plano pessoalmente para uma amiga nossa, para uma vizinha nossa. E ela falou, eu quero fazer um negócio. Por que ela falou, eu quero fazer um negócio? Porque foi a primeira vez que nós ajudamos a pessoa a tomar a decisão. Foi a primeira vez que nós colocamos o kit na mão de alguém e dissemos, vamos fazer. Vamos em frente, vamos realizar nosso sonho. Se esse negócio funciona para alguém, esse negócio pode funcionar para nós também. E eu lembro que ela entrou no negócio e foi aquela festa. Eu e Felipe, meu irmão, nós chegamos em casa, começamos a pular de alegria. Faltava soltar fogos porque tinha patrocinado uma pessoa. Dia seguinte é a reunião aberta. E eu lembro que chega essa menina com o kit da Amway aqui entre os braços e chega andando com uma cara de desânimo. Provavelmente aconteceu com ela o mesmo que aconteceu comigo. E ela chega e diz, Daniel, quero devolver. Eu lembro que eu olhei para a Monique e eu disse, Monique, pode devolver? Pode não, né, Monique? E a Monique disse, não, Daniel, pode devolver sim. E eu, Mas o fato é que nós continuamos. Alguns vão fazer, outros não, e daí quem é o próximo? Nossos amigos diziam que isso não ia funcionar. Nossos amigos diziam o seguinte, isso só vai dar certo para os gringos, isso só vai dar certo para os americanos, só eles que vão ganhar dinheiro, né? E é interessante isso, porque quando a Monique começou a ganhar dinheiro, começaram a falar, não, mas a Monique está com os gringos, só a Monique e eles que vão ganhar dinheiro. Aí a Evelyn começou a ganhar dinheiro, aí começaram a falar, não, só a Monique e a Evelyn que vão começar a ganhar dinheiro. Aí Daniel e Felipe começaram a ganhar dinheiro, não, só Daniel e Felipe, Monique e Evelyn vão ganhar dinheiro. Hoje em dia, se eles querem fazer isso, eles precisam abrir uma lista. Só tal pessoa vai ganhar dinheiro, tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa. Porque o negócio vai continuar crescendo para aquelas pessoas que trabalharem para isso. Para aquelas pessoas que trabalharem para chegar à esmeralda, para aquelas pessoas que tiverem um sonho, para aquelas pessoas que estiverem focalizados. E o fato é o seguinte, um dia, nós tomamos uma decisão. Na verdade, eu estava conversando com um amigo meu, um vizinho meu, que morava na cobertura, o pai dele. Era um médico extremamente bem sucedido. E eu comecei a conversar com ele, com o filho, sobre o negócio. E ele falou, por que você não mostra esse negócio para o meu pai? E eu fiquei um pouco com medo, e eu falei, sem problema, eu mostro. O fato é que eu fui. Porque se você não enfrentar seus medos, você nunca vai conseguir grandes resultados. E eu sentei com a família inteira, e eu comecei a mostrar num papel como funcionava o negócio. E eu lembro até hoje que ele disse o seguinte, Daniel, eu não sei se isso funciona, mas se funcionar, eu tenho muito a ganhar. E se não funcionar, eu tenho muito pouco a perder. E quando ele entrou no negócio, foi como que uma luz. Porque
Porque significava o seguinte, significava, se eu posso patrocinar alguém na posição dele, já muito bem sucedido, eu posso patrocinar qualquer um. E eu estava mais entusiasmado do que nunca. E talvez você não tenha patrocinado o seu primeiro, mas as coisas acontecem de maneira engraçada. E às vezes pode ser amanhã que você vai encontrar a primeira pessoa que vai fazer esse negócio junto com você. E pode ser amanhã que você vai ficar entusiasmado. E por esse seu novo entusiasmo de ter alguém que vai fazer o negócio junto com você, pode ser que você patrocine outras pessoas e comece a crescer teu negócio como nunca você viu. E foi isso que aconteceu. Eu estava entusiasmado, eu tinha patrocinado um médico. No dia seguinte eu lembro que eu estava deitado, era um domingo, e eu estava deitado na minha cama. E a Evelyn já tinha me ensinado, tenha sempre um kit à disposição. Esteja sempre pronto para patrocinar alguém. Esteja pronto. E eu lembro que eu via que o kit estava no armário e eu estava deitado na cama. E no início nós só tínhamos algumas fitas em inglês para escutar. E eu lembro que eu já tinha escutado pessoas falarem: se você estiver sentado no teu sofá ou deitado na sua cama o dia inteiro, nada vai acontecer. E eu me olhei e eu percebi que era um domingo à tarde e eu estava deitado na minha cama. E eu olhei para o Kit olhou para mim. E eu lembro que eu falei: eu preciso fazer alguma coisa. Eu já patrocinei aquele médico, posso patrocinar qualquer um. E eu liguei mais uma vez para o Alan Chadwick. E eu liguei para o Alan Chadwick, sendo que ele já tinha assistido a reunião há um mês atrás. Um mês antes ele já tinha ido à reunião. Muitas vezes as pessoas que vocês acham que já te disseram não, podem vir entrar no negócio um mês, 6 meses, ou 1 ano ou 2 anos depois. E o fato é o seguinte, eu liguei para o Alan Chadwick com todo o meu entusiasmo que eu estava naquele dia. E eu falei: Alan, tá fazendo alguma coisa agora? Ele disse: não, porque estou indo para aí. Desliguei o telefone e saí de casa com o kit do Alan Chadwick. Saí decidido a patrocinar. O mais interessante de tudo é que aquele médico nunca teve uma reunião. Aquele médico nunca ouviu uma fita, nunca participou de uma reunião aberta sequer. Mas as coisas acontecem de maneira engraçada. E foi o suficiente para me entusiasmar, para me mover adiante. Então talvez seja isso que esteja faltando. Talvez você precise encontrar uma pessoa que te dê entusiasmo e que te faça mover adiante. Mas o fato é o seguinte: ter perseverança até encontrar essa pessoa. E eu lembro que eu fui para a casa do Alan Chadwick e eu falei: tá aqui seu kit, você já assistiu o plano. E quando você coloca o kit na mão de alguém, quando você empurra o kit para alguém, a pessoa se vê contra a parede. E a pessoa diz o seguinte: bom, a pessoa pensa inconscientemente, é melhor eu ter alguma dúvida. E a pessoa começa a te fazer perguntas, perguntas que elas não fizeram antes, mas agora que elas precisam tomar uma decisão, elas começam a te fazer tirar todas as dúvidas que elas tinham. E as dúvidas normalmente são as mesmas. As dúvidas normalmente são: ah, mas e se essa empresa fechar? Ah, mas será que essa Amway realmente paga? Ah, mas os produtos são bons? Ah, mas isso, mas aquilo. São as mesmas dúvidas. E eu lembro que eu patrocinei o Alan Chadwick e o negócio começou. E eu disse para ele: Alan, agora o que você precisa, o Terry McKinnon me disse, é ter uma primeira reunião. Uma primeira reunião que você vai chamar muita gente, você vai fazer uma lista, não vai prejulgar ninguém, vai contactar as pessoas dessa maneira. Eu tentei passar o máximo de informação que eu já tinha, para que ele começasse da maneira correta. Eu lembro que o Alan olha para mim e diz: tudo bem, Daniel, mas quem é que vai mostrar esse plano? Ele olha para mim. Eu olhei para trás: quem é que vai mostrar o plano? E eu percebi que não tinha mais ninguém na sala. E eu percebi que era eu. E eu quero que vocês entendam como eu era antes desse negócio. Eu era extremamente tímido. Eu era alguém que chegava na sala de aula, não falava com ninguém. Não porque eu era antipático, mas porque eu era tímido. Eu era o tipo de pessoa que quando o professor ia fazer uma pergunta, eu tentava achar um lugar para me esconder, colocava o caderno na minha frente. Tá? Esse era eu. E o Alan estava dizendo para mim: então quem é que vai mostrar esse plano?
E eu percebi que eu precisava tomar uma decisão, assim como você vai precisar tomar a decisão de começar a fazer o trabalho. Porque o trabalho nesse negócio é mostrar o plano. Não importa se seu plano vai ser bom, se seu plano vai ser ruim. O importante é estar mostrando o plano. Então nós começamos e começou a acontecer alguma coisa. Mas é incrível, porque muitas pessoas entravam, muitas pessoas saíam. Nós não tínhamos o sistema de treinamento. Então nós patrocinávamos pessoas e não conseguíamos manter no negócio. É como tentar segurar água com as mãos. Vocês já tentaram? Começa a escorrer entre seus dedos. Você não tem como manter o compromisso das pessoas. Você não consegue se comunicar com todo mundo. E o nosso negócio é um ciclo de pessoas entrarem, pessoas saírem, pessoas entrarem, pessoas saírem. E o que aconteceu? Aconteceu que veio o Terry McKinnon para o Brasil, de novo, mais uma vez, e disse o seguinte: Daniel, vocês precisam de uma convenção. Vocês já estão escutando algumas fitas em inglês, vocês já estão indo aos seminários, vocês precisam começar a participar das convenções. E não sei como, mas o fato é que o Terry McKinnon usou argumentos muito bons, tá? E nos levou para uma convenção que não ia ser em São Paulo, que não ia ser no Rio de Janeiro, uma convenção que ia acontecer em Chicago. O fato é que ele usou os argumentos necessários, porque nós tínhamos os sonhos. E é isso que você precisa fazer com as pessoas. Você precisa usar os argumentos necessários. Você não pode aceitar desculpas, como nós estávamos dando desculpas para o Terry McKinnon. E ele fez muito bem em não aceitar as nossas desculpas. E nós estivemos em Chicago. E quando nós chegamos em Chicago, eu lembro que nós recebemos a notícia que nós tínhamos atingido o nível de 3%. Para nós era tudo. 3%. E nós pensávamos, como é que alguém vai desistir do negócio agora ao nível de 3%? Não desiste mais. Chegou a 3%, é diamante certo, né? E o fato é, foi uma época de carnaval. E no Rio de Janeiro, vocês sabem como é época de carnaval. Nós já tínhamos mais de 100 pessoas patrocinadas no negócio. Quando nós voltamos, parecia que só tinha sobrado eu e o Alan, tá? Eu, Felipe e Alan. E a linha ascendente, né? Parecia que só nós tínhamos sobrado no negócio. Todo mundo tinha desistido. Não tinha sistema, não tinha o que segurar as pessoas. Quando nós estávamos longe, eles pensavam, ai, graças a Deus, o Daniel não vai ligar para mim de novo, né? É isso que eles pensavam. Não tinha uma fita para eles escutarem. Eles não tinham outras vozes de quem aprender. É sempre Daniel e Alan, Daniel e Alan, Daniel, Felipe, Alan, Evelyn, sempre as mesmas pessoas. Mas nós voltamos daquela convenção e a decisão já havia sido tomada. Nós voltamos daquela convenção sabendo que o negócio funcionava. E sabendo, não que ia funcionar para a gente, mas sabendo que nós podíamos fazer o negócio funcionar para a gente. Nós começamos e voltamos da convenção e aprendemos a usar os seminários que nós já tínhamos. Aprendemos a promover ao máximo. Aprendemos a compartilhar a informação que nós já tínhamos, a dar chance das pessoas aprenderem com as mesmas pessoas que nós estávamos aprendendo, a levar as pessoas a não aceitar desculpas, como o Terry não aceitou nossas desculpas e nos fez viajar até Chicago. E nós voltamos e perseveramos e começamos de novo, que é o que você vai precisar, perseverar, para passar pelos momentos piores, de pouca produtividade, e para passar pelos momentos melhores. Você vai precisar sair, mostrar esse plano e compartilhar essa oportunidade, e superar as dificuldades que você possa estar encontrando hoje, sabendo que você vai encontrar um futuro melhor, sabendo que você vai construir um futuro melhor. E não importa se nesse momento você não acredita que esse negócio vai funcionar para você, porque você está 6 meses, porque você está 1 ano, porque você está 3 anos e ainda não conseguiu o que você quer. Pode ser que a partir de amanhã você encontre suas primeiras pessoas. Pode ser que a partir de amanhã você comece a ficar entusiasmado como nunca você ficou antes. E comece a ser muito mais fácil patrocinar as outras pessoas pelo seu entusiasmo, pelo brilho que vai sair dos seus olhos, pela sua crença. O fato é que você precisa perseverar. E no final, tudo vai dar certo.
Algumas pessoas falam, Daniel, mas não está dando certo para mim. Se não está dando certo, é porque ainda não chegou ao final. Mas o fato é o seguinte, nós voltamos, nós trabalhamos. 1 ano e meio mais tarde, nós estávamos passando no palco como novos esmeraldas. Nós atingimos o nível de diamante, mais 2 anos depois. E eu só quero falar um pouquinho para vocês como pode ser o seu futuro. Como é a vida de diamante. Porque é por isso que nós estamos lutando, pelos nossos sonhos. E se você não visualizar seus sonhos todos os dias, se você não acreditar que você pode conquistar algo que te faça, que te dê entusiasmo, algo que te faça feliz, esse negócio não vale a pena, esse negócio não vai funcionar. E a vida de diamante é simplesmente maravilhosa. E você só tem uma vida e ela está passando. A vida está passando a cada dia. O que você está fazendo para lutar pelos seus sonhos? O que você está fazendo para alcançar os seus sonhos? O que você está fazendo para alcançar alguma coisa que vale a pena para você? Mas a vida de diamante é maravilhosa. Eu recomendo a vocês que cheguem rápido, porque vocês estão perdendo tempo. Até aquelas pessoas que falam mal do negócio, até aquelas pessoas que riem do negócio, começa a ser divertido. Vocês podem imaginar vocês já como esmeralda e pessoas chegarem para vocês e dizerem, não, eu não acho que esse negócio funciona. Começa a ser divertido. Você pode imaginar encontrar algum amigo seu antigo rindo de você porque você ainda está fazendo Amway. Começa a ser divertido. Pessoas chegam para a gente hoje em dia e dizem, Daniel, mas foi bom para você porque você começou. Exatamente. Por que você não começa também que vai ser bom para você? Outro dia eu entrei numa loja de sapatos e eu fui comprar uns sapatos, uma loja bem, de sapatos bastante bonitos. E eu entrei naquela loja, eu comecei a escolher os sapatos, né, sapatos de couro para convenção, né? E eu lembro que eu comecei a conversar com o gerente da loja. E o gerente da loja, ele era muito simpático. E eu percebi que talvez ele fosse uma pessoa que estivesse buscando algo mais. Talvez ele fosse uma pessoa que quisesse realizar um sonho nessa vida. Talvez ele fosse uma pessoa que merecesse assistir esse plano. Porque chega um ponto no negócio que você mostra o plano, porque você acredita que as outras pessoas merecem conhecer esse negócio. E eu lembro que eu comecei a conversar com ele, e comecei a falar que eu estava desenvolvendo marketing interativo. E ele me pergunta, eu acho que eu já ouvi falar desse negócio, o nome da empresa é Amway? Eu falei, sim, é Amway, claro, o que você sabe sobre essa empresa? E ele falou, tem uns amigos meus que fazem esse negócio. É engraçado que todo mundo que entra nesse negócio diz que vai comprar uma BMW. Você também vai comprar uma BMW? Eu falei, não, eu já tenho. No mesmo instante, a vendedora diz, eu conheço esse negócio também, tem umas meninas do meu bairro que desenvolvem esse negócio. Tem até 2 irmãos aqui no Rio de Janeiro, Felipe e Daniel Rui? Isso, Felipe e Daniel Rui. Prazer, Daniel Rui. Então começa a ser divertido. Vocês precisam passar por isso. Eu espero que todos vocês tomem a decisão de se mover adiante, de superar as dificuldades, porque você pode chegar a diamante nesse negócio. Eu espero que todos vocês acreditem que vocês podem, porque talvez seja isso que esteja faltando. Talvez esteja faltando você acreditar que você pode. Eu sei que você pode. Tua linha ascendente sabe que você pode. Nós só esperamos que você saiba que você pode. Muito obrigado e boa noite. Este é o final do programa.